amigos, hoje nós vamos propor um trabalho bastante diferente, mas muito importante. Nós encontramos este opúsculo muito bem elaborado pelo Instituto de Difusão Espírita, a IDE de Araras, uma das excelentes editoras espíritas do Brasil, que foi lançado em 2018 sobre algumas respostas de Chico Xavier sobre o tema morte. E como nós estamos trabalhando com muito carinho nesses últimos meses com as cartas do além que Chico durante anos veio psicografando no Grupo Espírita da Prece, antes lá em Pedro Leopoldo, nós achamos de extrema urgência e importância colocarmos aqui para vocês as opiniões de Chico como foram colocadas nesse opúsculo, entendendo que essas questões não foram feitas pelos dirigentes do Instituto. Eles coletaram essas questões nos anos de vida de Chico, e são algumas questões, para que vocês ouçam Chico falar do fundo do seu coração sobre a opinião dele sobre a questão da morte, da desencarnação, que são duas coisas distintas, a morte do corpo, a desencarnação do espírito e o acordar na vida espiritual. Então nós vamos apresentar a primeira questão que foi feita, proposta em determinada época para Chico e colocada, né, nesse pequeno livreto, em que perguntaram para Chico assim, algum repórter, em algum lugar, em determinada época: Chico, qual é a sua maior tristeza? E Chico responde assim: as minhas tristezas são aquelas que perturbam a existência de qualquer criatura terrestre, principalmente as separações pela desencarnação dos entes queridos. Então vejam como aqui nessa questão espontânea, Chico já está falando sobre a dor da perda de um ente querido, que para ele não é diferente de para ninguém. Uma outra questão, pergunto a Chico, num outro lugar, em determinado lugar, foi colocado nesse livro: Chico, como que você encara a morte? E Chico responde assim, eu separei alguns parágrafos para não ler todo o texto, mas vocês vão ver a profundidade dos ensinamentos espontâneos, dos pensamentos de Chico. Como você encara a morte? Ele diz assim: somos humanos, e a despedida de um ente amado, mormente quando esse amado vai adquirir nova forma, de um modo geral tornando-se invisível ao nosso olhar comum, a nossa dor é imensa. Ainda sabendo, diz Chico, ainda sabendo que a morte vem de Deus quando nós não a provocamos, nós não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Olha quanto ensinamento do Chico, né, nessa colocação. Nós podemos receber com a fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos. É a fé na vida futura. Essa visão que Jesus nos apresentou, que a doutrina veio sedimentar nas nossas almas, de maneiras que possamos aceitar com mais resignação esses momentos difíceis de separação, e que aqui fica, como nos diz a doutrina, inevitavelmente temporário, porque um dia todos nos reencontraremos. Aí pergunto, numa outra questão, numa outra época, e é escolhido como uma proposta para este livreto: Chico, as pessoas que morrem recebem assistência no outro mundo? Eu vejo que é uma questão que não foi feita por dirigentes espíritas, foi feita por algum repórter, foi feita por alguém que não tem conhecimento da doutrina. Perguntar se vai receber assistência é só ter lido a doutrina espírita e ver que uma das grandes e mais maravilhosas mensagens que a espiritualidade superior nos apresenta através de Allan Kardec é exatamente esse amparo contínuo, essa fraternidade universal, esse amor dos mais evoluídos para os menos evoluídos. Então eu pergunto: as pessoas que morrem recebem assistência? Chico, com muita humildade, responde:
não há ninguém desamparado. Ainda há aqueles considerados os mais infelizes pelas ações que praticaram e que entram no mundo espiritual com a mente barrada pela sombra que eles próprios criaram em si mesmos. Ainda esses têm o carinho de guardiães amorosos que os ajudam e amparam no mundo de mais luzes e de mais felicidades. Então a gente poderia se surpreender, falar, nossa, até os bandidos cruéis da humanidade vão estar sendo amparados, então eles vão estar lá em um lugar bom? Não. Eles vão colher o que semearam, mas não vai faltar o olhar de Deus, através da sua imensa misericórdia, das suas leis de amor, para que vá acompanhando a sua evolução nos sofrimentos da espiritualidade, até que chegue o dia que eles tenham, como filho pródigo, a condição de serem recolhidos, programados por novas reencarnações redentoras, com várias expiações, com provas difíceis, para depois voltar então ao caminho da evolução, para a ascensão espiritual inevitável. Mas não falta, a lei de Deus é de progresso, todos vão evoluir. Perguntam a Chico, Chico, você acha que quando a gente chora muito por um ente que nos deixou aqui na Terra, perturba o seu espírito? Essa pergunta é muito importante. E aqui eu sugiro a vocês que peguem as cartas do além dessa playlist, busque os livros das mensagens que Chico recebeu, que foram escritos por Elias Barbosa, que foram escritos por Hércio Arantes, editados pela IDE, essa mesma editora desse opúsculo, desse livreto, e vocês vão ver como realmente o sofrimento de quem fica é prejudicial a quem vai. Mas a pergunta aqui está sendo feita para Chico numa hora determinada. E quando eu coloco Chico, perturba o nosso sofrimento, perturba o ente que partiu, ouçam a resposta de Chico, que conviveu a vida toda com esses espíritos, sofrendo o sofrimento dos que ficaram. Geralmente, diz Chico, quando partimos da Terra, partimos em condições difíceis, sempre traumatizados por violenta saudade. E essa saudade também fica do lado de cá. E se persistirmos nas impressões de dor negativa, cultivando angústia interminável, isso se reflete sobre a pessoa que nós amamos. Assim, sempre que pudermos chorar, choremos escorados na fé em Deus, escorados na certeza de que vamos nos reencontrar. Isso tranquiliza aquele ente querido que partiu e que espera de nós um diálogo mais pacífico. Essa é a resposta de Chico para essa questão. Aí pergunto a Chico, Chico, você acredita? Existe as possibilidades de as pessoas se encontrarem depois da morte? Então veja que é feito por leigo essa questão. Pessoa que não tem noção da vida na espiritualidade, que provavelmente nunca leu as obras do Espiritismo. Eles querem saber se existe a possibilidade. Mas Chico, na sua humildade, responde sempre. Todos aqueles que realmente se amaram reciprocamente se encontram novamente, e no amor de nível superior, não no amor possessivo que nós habitualmente conhecemos. Aqueles que partiram antes de nós, na maioria das vezes, renunciam a posições mais altas para permanecerem junto de nós, explorando o nosso coração, para que possamos suportar a carga benéfica das nossas obrigações. Ele não só diz que nós nos encontraremos depois da morte, mas que enquanto isso não ocorre, os espíritos que partiram já com merecimento de estar em planos superiores, renunciam esses ambientes para ficar ao nosso lado, nos ajudando. Veja quanta mensagem Chico está nos transmitindo. A penúltima questão, praticamente agora, diz assim, Chico, você poderia dizer o que vê na morte? O que ela representa para você, Chico? Então a pergunta agora para um Chico, que é médium, que é espírita, que é cristão, o que para você, o que a morte representa? E Chico diz assim, a morte, a meu ver, é mudança de residência sem transformação da pessoa, porque a vida
continua com tudo aquilo que colocamos dentro de nós. Nós passamos para outra vida com aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Me recordo do seu Hugo, nosso paizinho, ele dizia sempre isso: doutor, quando te perguntarem o que é a vida depois da morte, como que vai ser, diga que vai ser exatamente o que você viveu. Nós morremos o que nós vivemos. Ele diz exatamente o que Chico está dizendo aqui. Nós morremos o que nós fomos. Nós não vamos mudar porque mudamos de plano, nós não vamos mudar quem nós somos. E Chico diz assim: penso que a vida inteira é uma preparação para o fenômeno da morte. E são 10 questões, eu selecionei 7 questões, que é sobre uma mulher que perdeu um filhinho e faz um ano que ela está num sofrimento muito grande, desesperador, chorando muito, e ela pede então que essa pessoa que vai fazer essa pergunta para Chico, pede para Chico levar essa questão dela. Chico, minhas lágrimas, toda essa minha dor, esse meu sofrimento, pode prejudicar de alguma forma meu filho? Que é uma pergunta que nós já lemos aqui, mas nós vamos ouvir, colocado especificamente para essa mulher. Chico diz assim: temos recebido o esclarecimento de que essa dor estranha da alma inconformada, então aqui ele já está dizendo que a não aceitação da perda que está causando essa dor que Chico chama de estranha. Dessa alma inconformada daqueles que ficam, prejudica muito e às vezes de maneira intensa os corações amados que nos precedem na vida espiritual. E aí Chico faz uma proposta, que é como que eu vou encerrar a reflexão de hoje. Porque ele diz assim: seria tão bom que essa mãe generosa pudesse entregar o filhinho a Deus, de quem ela recebeu esse mesmo filho. Nós estamos certos de que ela, procurando reencontrá-lo em outras crianças que aí estão necessitadas, ou mesmo rapazes que precisam de benfeitores paternais e maternais, essa abençoada mãezinha estará extinguindo a sua dor no caminho desse filho que está naturalmente se afligindo. Proposta de Chico: vai auxiliar outras crianças. Eu me recordo, então, para concluir essa reflexão, de um dia que no meu consultório entrou uma senhora de origem japonesa. Ela entrou muito angustiada, dirigente de uma das escolas da região, dizendo, isso faz muitos anos, dizendo que dali a poucos dias completaria o aniversário de seu filho, seria a data do aniversário do seu filho, mas que o filho dela desencarnara há menos de um ano num acidente de moto. E ela estava muito angustiada. Ele tinha 18 anos, era campeão de karaokê, ganhava desde os 14 anos ele ganhava todos os concursos nacionais de karaokê. Era uma pessoa completamente diferente dos jovens que ela conhecia da época. Ela tinha um amor por ele, nesse momento era uma dor por tê-lo perdido de forma tão trágica. E veio me consultar pedindo ajudas terapêuticas, mas ao mesmo tempo pediu minha opinião. Como espírita, o que você sugere? E com esses mesmos conceitos que banham a vida de Chico, que a doutrina espírita nos oferece, eu disse a ela o seguinte: por que a senhora não faz uma grande homenagem para o seu filho no dia do aniversário dele? Procure uma creche muito carente, um ambiente onde estejam crianças necessitadas. Leve lá a história do seu filho, leve os troféus, conte a vida dele, porque a vida dele é um exemplo. Ele era um filho excelente, um filho exemplar, um filho que nunca trouxe problemas morais, sempre mostrou-se como alguém diferenciado na sociedade. Mostre para essas crianças carentes e faça a festa. Eles têm carência de tudo. Leve presente para essas crianças como se presenteassem seu filho e faça uma festinha. Dali 1 mês e meio, 2 meses, ela voltou ao meu consultório trazendo as fotos. Ela aceitou a ideia e foi um dos dias, segundo ela, mais maravilhosos da sua vida, que ela nunca pensou que fosse viver justo no dia do primeiro aniversário do filho, depois que ele já tinha desencarnado. E ela mostra as fotos das crianças, os lanchinhos, os sucos que eles tomavam, os troféus, e ela contando a história do filho, e assim transformou uma grande dor numa grande lição de amor. Grande abraço a todos.